Olá, hoje eu vim falar, como prometido, sobre o papel dos jovens nas pandemias, especificamente no que se foi possível descobrir com estudos em cima de dados parciais e precários sobre a pandemia de H1N1 de 1918, a gripe espanhola. Primeiro, é dizer que tem se dito muito sobre como que a atual pandemia vai mudar o mundo, as relações, etc. Eu não sei se eu realmente acredito nisso. Eu acho que talvez nos leve a uma maior consciência e percepção sobre problemas ambientais e a importância de reduzirmos riscos, de certa forma, pelo mundo no qual hoje vivemos, com uma densidade populacional nunca antes vista. Mas é importante lembrar que a ordem mundial não mudou. Em 1918, já no século XX, com uma mortandade causada por um vírus que foi maior que toda a mortandade causada pela Primeira Guerra Mundial, 50 milhões contra 30 milhões eventualmente. E também, se parar para pensar, talvez a Segunda Guerra Mundial tenha matado de 10 a 20 milhões de pessoas a mais apenas que a gripe espanhola entre 2 anos, 5 anos de guerra, matou quase que a mesma coisa, né? E o mundo continuou mais ou menos o mesmo. Então é importante a gente entender os fenômenos, entender eles numa perspectiva ecológica e epidemiológica, entender o papel das faixas etárias e das confusões. Não é totalmente comparável, de forma nenhuma. Os vírus HN têm comportamentos totalmente diferentes e relações imunológicas muito distintas. Uma coisa que tem sido levantada é um artigo de 2013 na PLOS ONE, mostrando a interessante possibilidade de que o pico observado numa média de idade de 28 anos para a maioria dos mortos na segunda onda do H1N1 da gripe espanhola possa ter sido uma resposta cruzada a pessoas que nasceram durante a pandemia da chamada gripe russa. A gripe russa foi uma HN, mas foi uma H3N alguma coisa. Foi uma gripe de uma linhagem que normalmente não nos ataca. Das gripes aviárias que facilmente transbordam para porcos e depois para nós, a H2 e as H1s são mais comuns do que a H3. A gripe russa de 1889 e 1890 foi uma H3. Quem nasceu nesse período, curiosamente, em diferentes partes do mundo, representou o pico de mortalidade na H1N1 da gripe espanhola. O que se considera nisso é chamada o pecado original antigênico, onde você tem uma resposta imune pré-estabelecida que não é tão eficiente diante de uma nova estrutura viral que te ataca, mas lembra a memória original, simplificando um pouco a imunologia por trás disso, e causa uma resposta imune que não é a mais adequada. Então, muito do que foi as tempestades de citocina na gripe espanhola pode ter uma relação com uma herança, uma memória imunológica de um tipo viral diferente daquele que estava acometendo as pessoas naquele momento em que ela adoece e morre. Entretanto, esse pico que se deu na segunda onda foi muito elevado, muito intenso e não se explicaria exclusivamente por uma resposta imune cruzada e falha, no caso, causado por uma memória para H3 em alguma coisa, né? Efetivamente, houve, já se tem bastante clareza, sobre uma migração de tropas da Europa para os Estados Unidos e da Inglaterra para outras partes da Europa, levando uma cepa mais virulenta, mais agressiva, que evoluiu em torno de pessoas jovens. Essa é uma informação que eu falei no primeiro vídeo que eu gravei no início da pandemia, e ainda é um risco pelo qual estamos submetidos. Você ter jovens expostos constantemente ao vírus e à disseminação do vírus, será esse o material hospedeiro sobre o qual a seleção vai tomar rumos. O rumo pode ser outro, como a gente observa agora, uma reincidência de casos na Espanha, uma taxa de mortalidade de 0,3. Pode ser que os coronavírus percam virulência mais rapidamente do que o H1N1. E talvez a gente não tenha, onde o lockdown foi feito com mais cuidado, uma incidência de cepas virulentas. Na hora que você tira o hospedeiro de acesso à cepa mais virulenta, tende a sobreviver aquela que não causou sintomas.
Então, tende a prevalecer, em frequência numérica, as cepas menos agressivas, né? Se você isola e rastreia os doentes e tira a maioria das pessoas de contato com o vírus, só quem não é detectado permanece. E pode-se ter selecionado na Europa cepas não virulentas do SARS-CoV-2. O contrário do que se previria seria previsto numa análise mais pessimista de cenário, que seria a seleção de uma forma mais virulenta. Então, há sempre incertezas, a gente não sabe exatamente o que está a vir. O que é totalmente diferente é as respostas cruzadas entre as espécies de coronavírus. O que tem sugerido os dados recentes, conversando com meu amigo Alexandre Reis, imunologista da UFOP, é que mais possivelmente a gente esteja tendo uma certa imunidade de rebanho se formando em função da existência de outras espécies de coronavírus sobre as quais estamos submetidos. As similaridades seriam grandes e não causaria uma resposta imune desajustada, ao contrário, causaria uma resposta imune suficiente para tornar as pessoas assintomáticas. É cedo para dizer, a gente está numa encruzilhada, onde a pandemia pode rapidamente evoluir para formas não virulentas ou evoluir para a seleção de uma cepa mais agressiva que se espalhe. O que muda um cenário ou outro? O que muda um cenário ou outro é efetivamente a quantidade de hospedeiros que você disponibiliza para a seleção natural atuar sobre o vírus. Se eu forneço uma grande leva de jovens expostos a esses vírus circulando pelo mundo, não há barreiras para que uma forma que reproduza mais rápido e agressivamente seja selecionado. Ele pode ser selecionado exatamente nesse cenário. A insistência no isolamento, no distanciamento ou no controle mais efetivo das pessoas que circulam por máscara ou rastreamento, na impossibilidade de se prolongar um isolamento que de mito não há, né, essa possibilidade, se isola a quantidade de hospedeiro para a forma agressiva, vai se conseguir de alguma maneira diminuir as probabilidades em favor de uma forma mais virulenta. Talvez, então, desacelerando o tempo para finalizarmos a nossa exposição a essa doença. Até a próxima.